Minha saudação fraterna a todas e todos. Eu sou o Diácono Cauê, aqui de nossa amada Diocese de Campos. E no nosso movimento Fé e Política de nossa diocese, né, aqui encaminhado pelo nosso querido Bispo Dom Roberto para animar esse movimento, no projeto Encantar a Política, Eleições 2024, com alegria hoje vamos receber o candidato professor Raul, né, com grande alegria, né, está aqui conosco para dialogar. Desde então, quero já deixar claro, né, que a igreja ela não tem candidato. Esse espaço está aberto para todas as candidatas, para todos os candidatos, independente de partido. Né? A igreja ela não tem voto de cabresto, não tem isso, até porque é crime eleitoral e nossa consciência ética e nossa consciência cristã não permitem uma coisa dessa de jeito nenhum. Mas nós podemos apresentar, nós podemos acolher, nós podemos dialogar, né? Então, com grande alegria, recebemos, vez por outra a gente vai ter um probleminha técnico com a câmera, mas nada, não é importante, o importante é conhecer o candidato. Bom dia, professor Raul, muito obrigado, bem-vindo. Bom dia, meu caro, tudo bem? Agradecer aqui a oportunidade que vocês estão dando para a gente, acho um trabalho muito sério e correto, porque esse é um dos motivos pelos quais eu estou nessa campanha. A gente valorizar a política e deixar bem claro que a política ou político é aquele que trabalha para a política e não quem se serve da política. Entendeu? Então, é um dos pilares da minha campanha. Tentar trazer as pessoas para a boa política, tentar trazer as pessoas para participarem de todo esse processo, porque é o único caminho que a gente tem na democracia para poder fazer as mudanças. Então, desde já, concordamos com o objetivo principal do programa, que é encantar a política, porque só através dela é que a gente consegue transformar a sociedade e transformar uma cidade. Muito bem. Professor Raul, a gente muitas vezes conhece o candidato através da sua propaganda política, né? Através dos panfletos, talvez um pouco das redes sociais, mas às vezes nos falta a oportunidade para conhecer a vida, né? A pessoa do candidato. Não é? Então, o senhor poderia me dizer, e para todos nós, quem é o professor Raul? Sua história de vida, sua origem, sua família, seus sonhos, né? Fique à vontade. Quem é o professor Raul? O professor Raul é de fato isso, professor. Eu venho de uma família, sou a terceira geração de professor da minha família, é uma mistura um pouco que diferente, tá? O meu avô era pastor de igreja, ele já faleceu, infelizmente, e eu tenho muito da cultura, do pensar e da forma de atuar dele. A minha mãe é professora, a minha avó era professora, meu bisavô era professor, meu pai, embora tenha saído, também foi professor, e meu filho é professor. Então, o elo principal da minha vida, o que junta tudo, é a necessidade que a gente tem de poder educar, entendeu? Esse é o principal objetivo. Nesse caminho, eu sou cubano, nasci em Cuba, brasileiro já há mais de 20 anos, naturalizado inclusive, e deixar muito claro, Pátria Amada Brasil, sim, para a gente, entendeu? Nós temos, o nosso coração é grande, consigo colocar as duas coisas, eu tenho 3 paixões, Cuba, logicamente, Brasil a segunda, e Campos é a terceira. Eu acredito muito na população de Campos, uma população de pessoas muito trabalhadoras. Mas continuando com a minha vida, eu sou formado em licenciatura em Química, que em Cuba é bacharelado em Química, e logo que terminei, comecei a trabalhar na Universidade da Havana. Fui escolhido para trabalhar na universidade, vim para o Brasil, na Unicamp, fazer mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica, na área de materiais. Terminei o doutorado em 2003 e vim para a UENF trabalhar como professor. Então, desde 2003 eu sou professor da UENF. Durante esses anos que tenho já na UENF, mais de 20 anos aqui em Campos, fui coordenador de curso em Engenharia Material, presidente da Associação de Professores,
chefe de gabinete do professor Passoni e reitor da universidade até dezembro desse ano. Durante toda a minha vida, lutando em favor da educação, principalmente educação de qualidade, educação libertadora, educação que realmente movimenta esse sentimento das pessoas de melhorar. E uma educação que forma cidadãos. Isso é o elo principal do nosso trabalho. Trabalhamos principalmente na educação pública, mas também temos forte relação com a educação também particular. Durante todos esses anos da minha carreira, a principal forma de trabalho nossa é a conversa, é o debate, é a discussão, e assim tivemos vários resultados positivos. Só para colocar alguns, a gente abriu a universidade para a população de Campos na época da pandemia, para poder vacinar mais de 150 mil campistas dentro da nossa instituição. Nós temos um projeto, que é o Projeto para Esporte, que atende mais de 400 pessoas com deficiência e a sua família. Criamos também o estudante de extensão dentro da nossa instituição, para que as pessoas que participam do projeto de extensão, a UENF tem mais de 150 projetos de extensão, possam almoçar com a gente e sejam também considerados estudantes da nossa instituição. Isso faz com que o programa da terceira idade, o Para Esporte, os próprios estudantes dos dois pré-vestibulares que tem na UENF, possam ter dupla sessão aqui na nossa instituição. Em termos do funcionalismo público, nós trabalhamos para aumentar o salário dos funcionários da UENF como um todo, especificamente com os professores, foi o maior aumento que os professores já tiveram. Nos técnicos, ultimamente, através de auxílio, a gente conseguiu praticamente triplicar o que os técnicos recebem, técnicos de nível elementar. E com os estudantes, a gente tem talvez o maior programa de assistência estudantil que exista no Brasil, é o programa da UENF, onde, para além da bolsa de manutenção dos nossos estudantes, a gente tem iniciação científica, a gente tem bolsa para estudante que mora longe, moradia, a gente tem também bolsas para os nossos estudantes, ou as nossas estudantes que são mães, que precisam levar os meninos na creche. Enfim, a gente tem toda uma série de bolsas na nossa instituição para poder garantir que o nosso estudante tenha como se manter dentro da instituição. Então, de forma geral, essa é a carreira do professor Raul, muito ligada à inclusão, muito ligada à educação, muito ligada à coletividade. Eu acredito muito no ser humano no centro de todas as atenções e na política realizada para poder atender o ser humano e as suas necessidades. Muito bem, eu quero aproveitar e fazer uma correção, porque o cachimbo faz a boca torta, eu o chamei de Raul Linhares, não, é Raul Ernesto Lopes Palácio. Isso mesmo, isso mesmo, mais conhecido como professor Raul. Professor Raul, nome forte. Muito bem, professor. Continuando nesse nosso diálogo, né, nesse conhecer-se, é interessante que me permita apresentar uma dificuldade, que eu sei que é chover no molhado, que o senhor sabe, mas eu tenho dito isso com os candidatos que podemos receber. Até porque, repito, meu querido irmão, minha irmã que nos escutam, a igreja não tem candidato, não tem candidata. Aqui nós podemos acolher a todas e todos que nos procurarem e que a gente tiver condição de agenda, né? Até porque eu sou trabalhador, preciso do ganha-pão para minha vida, né? Então, conseguindo agenda comigo e agenda com o candidato, as duas agendas coincidindo, a gente consegue atender. Então, vocês, queridos irmãos candidatos e candidatas, todos, independente de quem for, procurando, tendo agenda, a gente atende com carinho e apresenta à comunidade. Professor, eu vejo uma situação muito difícil para a nossa população brasileira em geral,
que é justamente a falta da compreensão do próprio papel dos poderes, né, constituídos. O poder, sobretudo, a questão da compreensão e do papel do poder legislativo e do poder executivo, né? O poder executivo, ele tem a função de ser o gestor, botar a máquina pública para funcionar. E do legislativo, ela é fundamentalmente de fiscalizar o poder executivo e de legislar. Mas a gente vê uns candidatos que, nossa senhora, eles ficam às vezes, né, é falta de informação, prometendo coisas que são do executivo. E outra, o legislativo precisa compreender que ele é um poder à parte, ele não é o braço do executivo. Então, eu estranho do ponto de vista conceitual, eu estranho quando o indivíduo assim, eu sou situação e eu sou oposição. O vereador e a vereadora, ele não tem que nem ser situação e nem ser oposição. Ele, ao ser eleito, ele trabalha para a população toda. Então, tudo aquilo que for bom para o povo, ele tem que apoiar. O que não for bom para o povo, ele tem que rejeitar, independente se é de situação ou não, né? Oposição à situação. Na verdade, isso não tem que ter. O sujeito está lá para atender o povo. E pronto, né? Bom, nisso também quero acrescentar o que a igreja pensa, porque nós, sabe, professor, nós somos um público e somos cidadãos e cidadãs que temos direito à voz política, né? Porque entristece tanto, muitas pessoas dizem assim, não, vocês são religiosos, vocês não podem fazer não. Não, nós somos religiosos, temos a nossa fé e nós defendemos aquilo que nós temos direito, em um Estado democrático de direito, para a vida da sociedade, né? Porque nós também somos cidadãos e cidadãs. Claro, a gente não vai defender de obrigar ninguém a viver a nossa fé, não é isso. Mas a nossa fé nos traz princípios para defender politicamente, democraticamente, algumas questões interessantes do que a gente chama de doutrina social da igreja, sabe, professor? Que é a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade, o princípio da subsidiariedade, a destinação universal dos bens, o trabalho e o direito dos trabalhadores, né? São coisas que a gente defende, a vida, os trabalhadores, e sempre aquela, né? Na dúvida, sempre fica ao lado dos pobres, para os pobres e pelos pobres, né? Aqueles que são mais fracos. E então, assim, apresento essas questões e o senhor fique à vontade também numa curiosidade. O porquê também o motivou a vir a ser candidato? Deixa eu começar a minha resposta com a concordância, entendeu? Uhum. Uma instituição como a igreja, que tem como figura central o Jesus, talvez a figura mais revolucionária que já existiu no mundo, e a figura mais humana que já existiu no mundo, e a figura mais inclusiva que já existiu no mundo, não poderia atuar de outra forma, entendeu? Ou seja, concordamos 100% nesse caminho da inclusão da pessoa, no caminho do debate, de amor e de trabalho ao próximo. Isso concordamos 100% e eu acredito que todos os políticos deveriam colaborar e trabalhar nessa direção. Felizmente, o político mesmo trabalha nisso. Infelizmente, nós temos uma categoria que não são políticos, que vivem da política, que não fazem isso e que as pessoas precisam entender e precisam descobrir e precisam desmascarar essas pessoas. E nós temos pessoas oportunistas que se aproveitam de qualquer ação, inclusive da igreja também, e do pensamento religioso e da religiosidade das pessoas, para tentar inculcar ideias erradas. O ódio, a guerra, a agressão, o debate, a violência, entendeu? Então, pessoas erradas tem em qualquer lugar, mas ambas as instituições, tanto a religião quanto a política de forma geral, o que elas pregam é realmente o amor, e principalmente o amor ao próximo. E a função do vereador é exatamente essa. A principal função do vereador é representar. Nós temos que representar as pessoas. Mas para a gente poder representar o povo, a gente tem que estar junto com o povo. Nós não podemos representar desde a Câmara de Vereadores.
Nós temos que representar, indo visitar, indo conversar, para saber quais são realmente os problemas que a população tem para poder colocar. E essa, acredito eu, vai ser a principal diferença da gente dentro da Câmara de Vereadores. E é por esse objetivo que eu estou me candidatando. É o segundo objetivo. O primeiro é para que as pessoas entendam que a política é o caminho correto e que nós temos uma forma correta de fazer as coisas dentro da política, unindo e somando pessoas nessa caminhada, instituições nessa caminhada. E a segunda é para que todas as pessoas possam ser representadas, uma coisa que eu não vejo acontecer em Campos do Goytacazes nos últimos anos. O que definiu mesmo a minha candidatura foi no início do ano. Nós tivemos um fato, que foi a não aprovação do orçamento da cidade. E nessa não aprovação do orçamento da cidade, existiam dois lados, o lado A e o lado B. Ou poderíamos colocar assim, o lado W, tá certo? E o lado B. E dentro dessa discussão, o lado do povo ficou esquecido. Ninguém perguntou para o povo, ninguém perguntou para as pessoas, ninguém conversou com as pessoas quais eram as mudanças que deveriam ter feitas dentro daquele orçamento. Porque, de fato, não se consideram representantes do povo. Concordo totalmente com você, Cauê, quando fala que o vereador não tem que ter lado. O nosso único lado é a população. Entendeu? Se a lei que chega para ser colocada é uma lei correta para o povo, é uma lei para o benefício de todos, certamente vai ter meu voto. Mas se é uma lei que não tem o debate, que não tem a discussão, que não tem realmente a participação popular, certamente vamos chamar o povo para conversar sobre essa lei. E a partir do que decidamos, a gente vai representar o nosso voto. O nosso voto é representativo da população de Campos. Quando você entra como vereador, não é o voto do professor Raul Palácio que vai estar lá. É o voto do povo a partir do professor Raul Palácio. São eles que têm que me dar a força para eu poder fazer o voto e o conhecimento. Eu só vou colocar aqui um exemplo claro para você. Ontem eu estava no mercado municipal. O mercado municipal tem um projeto da prefeitura através de uma ação do Ministério Público e a solução é transferir os feirantes que estão no mercado municipal para uma praça que é a Praça da República. É um processo que não foi discutido com os feirantes. É um processo que não foi discutido com a população. É um processo que não tem participação popular alguma. Esse aí é um projeto de gabinete. E esse projeto de gabinete nós não podemos levar à frente sem conversar com as pessoas. E as conversas que tínhamos lá com os feirantes, era todo mundo contra. A conversa que eu tive com as pessoas que estavam comprando lá, era todo mundo contra retirar o feirante daquele espaço. Agora, melhorias, todo mundo quer, inclusive os feirantes. Mas eu gosto, por exemplo, dos mercados. Em Campinas, a gente tem feirantes e mercados juntos. E os feirantes estão do lado de fora. A gente só precisa estabelecer um perímetro para que os carros possam circular e toda aquela fachada do mercado municipal seja vista. Mas não é jogando as pessoas para fora que a gente resolve um problema. É com muito debate e com muita conversa. Eu sei que é o caminho mais difícil, mas foi o caminho que o Jesus também utilizou para poder pregar as suas ideias. E é o caminho que se mantém até hoje. Entendeu? Então é o caminho certo, porque é o caminho que as pessoas entendem. E esse é o trabalho que nós pretendemos fazer. Você também está certo quando as pessoas às vezes confundem os poderes. E temos, de fato, muita crítica ao prefeito Vladimir pelos problemas da cidade. Eu sou um dos críticos em relação a isso. Mas eu não escutei crítica ao Poder Legislativo. Eu não escutei críticas em relação à falta ou à não presença do Poder Legislativo fiscalizando as coisas da Prefeitura. Eu não encontro críticas das pessoas falarem que o Poder Legislativo não representa ele. Porque simplesmente para as pessoas o Poder Legislativo não existe. Porque não representa mesmo. Não, mas tem o Poder Legislativo. Não, mas isso aí não resolve, só o Executivo resolve.
Então chegamos ao ponto em que um vereador chega com um balde cheio de escroto e joga em cima do piso do lugar sagrado que é a Câmara do Povo. Chegamos ao cúmulo em que um vereador vai armado para dentro da sessão. Chegamos ao cúmulo de briga realmente de fato, de brigas dentro do parlamento. Então não dá mais. E a gente tem que mostrar um exemplo diferente. E esse exemplo é que nós estamos trabalhando e que queremos colocar na Câmara. Então, assim, concordo com você para poder resumir. O legislativo precisa se fazer presente. E a pessoa tem que olhar o histórico. Nós temos histórico de representação, nós temos histórico de mudança legislativa e nós temos histórico de fiscalização do governo do Estado em relação às ações para a nossa universidade. E dentro desse debate e conversa, conseguimos duplicar o orçamento da UENF. E não é pelo fato de que gostem da educação, porque de fato não são muito favoráveis a isso. É pelo fato de que a conversa e a explicação e o debate é o que faz com que as pessoas entendam o que está acontecendo e permite priorizar ações dentro da educação. E é isso que pretendemos fazer. Muito bem. Vamos começar a caminhar para o nosso encerramento. Temos também aqui, nesse terceiro bloco, digamos assim, a mensagem do Papa numa carta muito interessante, que, claro, muito feliz que o Papa fez nessa polarização que ela existe no mundo, né? Uma polarização que, na verdade, temos posições radicais que rejeitam e excluem, né, e veem o outro como inimigo. Veja, o Papa escreveu a Fratelli Tutti, todos somos irmãos e irmãs, né? Então, nós podemos ter adversários, mas adversários enquanto ideias, mas nunca enquanto a pessoa humana. Pessoa humana, como cristãos, nós defendemos que devemos nos amar, devemos nos acolher, nunca a exclusão, nunca a miséria, nunca os males que venham para qualquer pessoa, até porque Fratelli Tutti, todos somos irmãos e irmãs. E essa carta linda sobre a amizade social, é isso que se trata. O Papa tem um trecho muito interessante que ele conversa de modo muito direto aos políticos, né? Me permite lê-la para depois podermos comentar. E nesse comentário também, ao final dele, o senhor pode já fazer as suas considerações finais, trazer a sua mensagem, se apresentar, dizer o seu número, né, à comunidade. Porque, repito, né, sempre nesses encontros eu costumo dizer, a igreja não tem candidato, a igreja acolhe todo mundo e tem o direito de conhecer, dialogar e de apresentar. Cada pessoa escolhe a pessoa que quiser segundo a sua consciência. Por isso que nós acolhemos e apresentamos, não é? Então, a mensagem está justamente no número 197 da carta do Papa Fratelli Tutti, né? A carta encíclica, que diz assim, é muito bonita, e no finalzinho chama por um doloroso exame de consciência, né? Diz assim, vista desta maneira, a política é mais nobre do que a aparência, o marketing, as diferentes formas de disfarce da mídia. Tudo isso semeia apenas divisão, inimizade e um ceticismo desolador, incapaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, alguns dias as perguntas devem ser: para quê? Para onde estou realmente indo? Passado alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será: quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram uma imagem positiva de mim? As perguntas, talvez dolorosas, serão, e aqui a gente foca o nosso olhar, né, professor? As perguntas dolorosas ao passar do tempo serão: quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que laços reais
construí? Que forças positivas desencadeei? Quanta paz social semeei? O que produzi no lugar que me foi confiado? Então, sua reflexão e, ao final, né, sua despedida, considerações finais, despedida e apresentar o seu número. Opa, obrigado. Primeiro dizer que o Papa, hoje, no meu ponto de vista, é a figura mais inclusiva, é a figura política, vamos colocar da parte política do assunto, é a figura mais inclusiva, é a figura mais coletiva e mais humana que nós temos hoje na representação a nível mundial. Ele está muito certo na sua fala. No meu ponto de vista, ele veio no momento certo, mas tem toda a razão. Contrário ao ódio que é pregado, e esse ódio vem do seguinte, é as pessoas olharem as diferenças em vez das coisas que temos em comum. Hoje, o que se massifica são as diferenças, entendeu? O que te faz diferente, porque isso que te faz diferente é o que realmente gera ódio, e isso gera, às vezes, determinada popularidade. E essa popularidade é perigosa. É perigosa, porque tu gera ódio, e ódio só vai gerando mais ódio, e mais ódio, e mais ódio. E como conclusão de tudo isso, nós temos hoje 3 guerras acontecendo depois de um período de pandemia, onde a humanidade teve que se unir para poder passar esse período. E o lógico era a gente entender que depois disso, que as pessoas entenderam que a partir do amor e a partir da união é que a gente conseguiu sair da pandemia. Não. O que temos hoje são 3 guerras acontecendo hoje no mundo, e aí o Lula, no discurso, fala muito claro disso. O que temos hoje é uma falta de representatividade a nível mundial do amor, da ação, do carinho, do respeito, entendeu? E o Papa, quando vem com a sua informação nessa direção, ele está trabalhando fortemente para que isso aconteça. Eu não posso deixar aqui de reconhecer ou de colocar, embora agora, depois com os governos americanos, isso não foi para frente, mas o Papa foi uma das pessoas que colaborou para poder diminuir o bloqueio do governo americano para com o governo cubano na época do Obama, porque esse bloqueio é irracional, porque esse bloqueio mata a população, porque esse bloqueio é muito forte. Entendeu? Não estamos falando aqui de governo, estamos falando do povo mesmo, que não tem recursos para poder sobreviver. O Papa entendeu isso e foi para frente. Então, assim, o trabalho dele é excelente. E ele tem uma coisa que para mim é fundamental, ele prega com o exemplo. Ele prega com o exemplo, e esse pregar com o exemplo é um caminho que eu acho que é o melhor caminho para ser executado, entendeu? Nessa direção, e em muitas das direções, ele é exemplo para muita gente, inclusive para mim, entendeu? O trabalho que fizemos durante a reitoria é principalmente para poder estabelecer um laço cada vez mais forte entre a universidade e a sociedade. Se você vê todas as ações que colocamos, os resultados são magníficos. Você tem hoje o lugar arborizado de campo, que é o campus universitário da UENF, visitado aos finais de semana, porque as pessoas estão encontrando tranquilidade. Encontram tranquilidade, encontram amor, encontram paz dentro da nossa instituição, para além da infraestrutura que já existe para poder colocar. E é nesse caminho que nós vamos trabalhar. Procurar sempre trabalhar para que as pessoas tenham essa possibilidade. Nós temos vários eixos. O primeiro eixo tem a ver com a capacidade da cidade de poder atender as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências e pessoas idosas. Entendeu? E aí, nesse trabalho, temos um trabalho a ser executado pela lei, colocar leis importantes e escutar através da Câmara, para poder ter cada vez mais uma cidade anticapacitista e que as pessoas possam se deslocar, se movimentar independentemente da idade ou de qualquer diferença ou de qualquer problema que tenha. A segunda está relacionada com educação, escola integral. Eu não consigo entender escola meio período,
Porque no outro período, o que está fazendo essa criança? A mãe e o pai devem estar trabalhando, ele está sozinho em casa, e às vezes não tem um avô, então aí que a gente perde essa criança nesse período, com ações que realmente não tem nada a ver com a educação. Então, a educação integral, o período todo. Nós também somos favoráveis a favorecimento no desenvolvimento do polo universitário de campo, que é o que desenvolve Campo do Goitacazes hoje. Tá? Os únicos empregos que a gente tem de ensino superior vêm das universidades, e nesse sentido nós queremos trabalhar para negociar uma linha de ônibus integral entre todas as universidades e que esses ônibus sejam de graça. Se o polo universitário aporta tanto recurso para a cidade, por que a cidade não responde? Ou o município responde para o polo universitário atendendo melhor seus estudantes, entendeu? E para além disso, a gente estabelecer um programa de residência geral, uma residência completa, onde todos os formandos de campo possam trabalhar com uma bolsa inicialmente durante 2 anos na prefeitura, tá certo? E a gente consiga melhorar a qualidade do atendimento dessa prefeitura. Nós temos também um forte trabalho em relação ao hospital veterinário e o atendimento dos animais. O sistema único de saúde, o sistema de saúde única são diferentes. O sistema único de saúde é um sistema dedicado ao ser humano. O sistema de saúde única é um sistema que coloca no mesmo patamar seres humanos, animais e meio ambiente. E esse sistema de saúde única leva a que a gente tem que ter na nossa cidade um hospital veterinário 100% gratuito e atendimento 24 horas dos nossos animais. Então, vamos trabalhar também para que isso aconteça, vamos legislar, negociar com o prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito que venha vai entender as ideias que estamos colocando, e às vezes o que falta é isso, negociar e colocar ideia para ir para frente, logicamente. E essas são as ações que se terminam dentro desse processo com a municipalização dos ônibus. O transporte urbano na nossa cidade está péssimo. E para a gente poder ter uma solução imediata, tem que ter uma medida de choque. E essa medida de choque vem a partir da municipalização. Nós não estamos criando a água gelada. Tem mais de 100 cidades no Brasil que já fazem isso. E essa municipalização, a gente colocar paulatinamente o transporte gratuito. Na medida em que a gente tem um transporte de qualidade, um transporte gratuito de qualidade, a circulação de carro diminui. O meio ambiente agradece. Os problemas que estamos tendo hoje entre os ciclistas andando na ciclovia e os carros desaparecem. Então, a grande verdade é que todas essas ações que estamos colocando vão na direção de poder atender a população. Então, o nosso trabalho vai ser em favor da inclusão, da coletividade e da educação. Então, não sei se pode falar isso, mas no dia, se vocês concordarem com todos esses projetos, aí no dia da eleição, que é o dia 6 do 10, aí podem votar professor Raul Palácio, 13000 para vereador. Muito bem, não, pode falar sim, o candidato se apresenta, né, se coloca, e cada pessoa, na sua consciência, escolhe. Professor, chegamos ao final desse nosso diálogo, desse nosso encontro. Desde já agradecemos muito a bênção e o abraço do nosso querido bispo, Dom Roberto Francisco, que nós desejamos, né, que continue um clima de paz, um clima de fraternidade e solidariedade, uma campanha ética, uma campanha limpa, né, e que o Senhor nosso Deus abençoe a todos vocês, né, e que tomara que o Senhor faça cair por terra todas as ações de corrupção, de compra de voto, né, essas coisas horrorosas que aconteçam, e que o povo possa, de fato, participar, né, e escolher segundo a sua consciência, e não só na eleição, mas continuar lutando pelo bem comum. Deus abençoe, viu? E agradecemos imensamente a participação do Senhor, viu? Aqui nesse nosso projeto Encantar a Política, do nosso movimento Fé e Política na Diocese de Campos. Eu agradecer a possibilidade, agradecer também esse trabalho que vocês estão fazendo em favor da boa política, tá certo? E deixar aqui uma mensagem última desse processo. O professor Raul Palácio não tem inimigos.
dentro da política. O professor Raul Palácio, nessa caminhada, não tem rivais. Meus votos não são tirados de outro, e não é nesse sentido que eu trabalho. O voto, no meu ponto de vista, é consequência. Nós estamos colocando as nossas ideias, como outras pessoas estão colocando as ideias deles. Então, não tem rivalidade dentro desse momento. Não porque alguém, o outro, aquele, de lá. Não. Eu estou fazendo a minha caminhada e a minha caminhada vai ter um resultado. Ela não atravessa de uma caminhada e também não me sinto atravessado por outra caminhada dentro desse processo. E é assim que vamos fazer, cultivando a amizade, cultivando a coletividade, cultivando a inclusão. Logicamente, no momento em que surja alguma falta de respeito, como já aconteceu algumas vezes, em relação à minha pessoa, muito pouca, logicamente, de forma tranquila, serena e muito firme, nos posicionaremos. Trabalhar pela amizade não significa também trabalhar de forma a apanhar o tempo todo. Não, trabalhar pela amizade é a gente trabalhar de forma firme, tranquila e representante do povo. Esse realmente vai ser o nosso trabalho. Trabalho do professor Raul Palácio, 13000. Muito bem, muito bem. É uma grande alegria, pessoalmente nós agradecemos, viu? Muito obrigado, Deus abençoe muito. Terminamos aqui e desejamos muita felicidade, viu? Estamos juntos. Valeu, obrigado.